Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a reforma urbana de Pereira Passo. Momento esse que vai acontecer ali no Rio de Janeiro, aquele contexto de que a capital do Rio de Janeiro ele vai passar por uma transformação urbana. E aí esse período ele vai de 1902 até 1906, com o então prefeito engenheiro Pereira Passos. Esse dado, esse momento, ele é muito importante para pensar a história da República Brasileira ali na capital, no estado do Rio de Janeiro, né, atual estado do Rio de Janeiro, porque a gente vai compreender que o Rio de Janeiro ele nem sempre foi o que ele é hoje em dia. Hoje em dia nós olhamos para o Rio de Janeiro e vejamos essas maravilhas que nos apresenta, só que em um determinado contexto, o Rio de Janeiro ele não era bem assim, ele não era retratado desta forma. E aí nós vamos entender qual foi esse momento histórico da virada do século XIX para o início do século XX, que vem a transformar o Rio de Janeiro nessa capital bonita e maravilhosa, né? Que houve dentro desse processo muita exclusão, muito racismo, e aí queremos trabalhar dentro dessas reformas urbanas. Meu nome é Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iremos trabalhar esse contexto. E aí, quando nós trabalhamos, né, esse primeiro momento, a gente tem que entender que era o presidente naquela época. O presidente naquele contexto era o Rodrigues Alves, que então vai nomear, naquela época não se tinha eleição, né, se nomeava para prefeito o então engenheiro Pereira Passos, que então antecede, né, que vai ser o sucessor do então Barata Ribeiros, que iremos falar um pouco mais para frente ao longo deste vídeo. O engenheiro, né, Francisco Pereira Passos, ele vai implementar essas reformas na capital, pensando em modernizar o Rio de Janeiro. E por que vai se modernizar, né? Se quer se modernizar, é porque a gente está vivendo num período atrasado. E é aí que nós vamos entrar em certos pontos muito importantes, que é o que? Que é os antecedentes que antecederam esse Rio de Janeiro como capital belíssima, antes dessas reformas urbanas, que dentro dessas reformas urbanas vai gerar muitos problemas, né? Como a revolta da vacina, que eu irei falar em um vídeo bem específico. E aí, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele era uma capital vista da Europa, vista de outros países, como uma capital do Brasil, uma capital imunda, uma capital que as pessoas nem desejavam ir, comparavam o Rio de Janeiro com as maiores atrocidades do mundo. Por quê, né? Porque a partir do século XIX, ali datado em 1800, o Rio de Janeiro, né, desculpa, ele tinha cerca de 100 mil habitantes. A partir da virada do século XIX, a partir de 1900, o Rio de Janeiro vai chegar a 900 mil habitantes, tendo esse processo, né, de cada vez mais desse inchaço urbano, e a cidade ela vai crescendo, a população ela vai se alastrando, e aí, dentro desse mecanismo, dentro desse momento, vai se gerando vários problemas sociais, vários problemas urbanos, vários problemas de saneamento básico, que vai estruturar em um Rio de Janeiro cada vez mais propício, né, a um país dado como atraso, uma capital dada como atraso. E lembrando que pensando ali o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. É uma capital que as pessoas tinham horror de ir. Só de pensar em ir para o Rio de Janeiro, ali no século XIX, eles já entendiam como se fosse um lugar que não era desejado. E é aí que o Pereira Passos ele será nomeado dentro desse cargo para trazer esse outro novo olhar. E vocês acham que, para pensar esse olhar bonito, você acha que o preto, o pobre e favelado vai se adentrar ali dentro desse projeto? Ele vai ser excluído dentro desse projeto. Essa festa, o pobre, o preto e o favelado naquele contexto ali, né, os ex-escravizados, eles não vão participar dentro desse momento. E aí se hoje em dia nós enxergamos o Rio de Janeiro, nós temos que olhar para uma visão também histórica, lembrando que muitas pessoas, muitos indivíduos foram excluídos. É nesse momento também, né, que a ideia do pobre ela é associada à ideia da negritude, a uma ideia de uma escassez humana, uma falta de humanidade, entre outros pontos. O que é importante também destacar, né? Que o Rio de Janeiro ele era conhecido como o Porto das Doenças. Devido a essa falta de saneamento básico e essa falta de preocupação com a saúde pública, ali no Rio de Janeiro, nós tínhamos doenças como a peste bubônica, doenças essas que já tinham sido erradicadas no século XVIII na Europa, febre amarela, aquela doença que é dada como o mosquito da dengue, né? Entre peste bubônica, tínhamos varíola, diversas doenças que adentravam dentro daquele Rio de Janeiro. Lembrando que é um momento que ele não tinha nem saneamento básico.
E aí as pessoas tinham medo de ir para o Rio de Janeiro. E aí que então, né, o Pereira Passos, pensando nesse saneamento básico, né, ele vai criar esse modelo. A elite carioca que se fazia um presente ali no Rio de Janeiro, elas vão começar a se imigrar para outros lugares, como a Zona Sul, que nós conhecemos hoje em dia, e a Zona Norte também. E migrando para quê? Para afastar desses grandes centros urbanos que estavam atrelados a diversos problemas sociais. E aí, o que acontece, né? Quando eles têm esse processo de imigração, que eles vão sair do centro ali dos centros urbanos, aqueles grandes casarões, aquelas casas gigantescas, elas são tratadas de uma outra forma, né? O que, né? Já que eles abandonaram, eles vão cada vez mais alugar essas casas gigantescas, e como aquela população ela não tinha dinheiro para alugar o conjunto como um todo, eles pegam e cada um vão alugar um quarto, alugar uma parte da casa, ter um banheiro compartilhado, e é chamado então, né, de cabeça de porco, né? E aí você está entendendo como é que é chamado desses cortiços, eles são trabalhados devido a essa expansão, né? Onde é que uma pessoa da elite sai daqui, vai para um outro ponto, fica vazio, vende, e eles vão adentrando, né? O prefeito anterior, chamado de Barata Ribeiro, ele já vinha reprimindo esses cortiços em sua maioria. Porém, isso inclusive até um grande historiador, Sidney Chalobri, escreve na Cidade Febril, né, nos seus textos, a partir do Pereira Passos que temos uma maior implementação. E esse discurso de higienização, esse discurso de limpeza social, ele não foi fundamentado através, né, de uma coisa que vai nascer do dia para a noite. Já vem desde o século XIX. E sempre associar a sujeira, a imundície, a pessoa negra, lembrando que é o contexto ali, né, do racismo científico também, né, dos efeitos do racismo científico, da eugenização, do embranquecimento da população. Era o contexto onde nós tínhamos o Congresso das Raças, ali quando nós temos até uma figura que é o Lacerda, né, que vai lá, volta para o Brasil, pensa na política de embranquecimento. Nós temos até o quadro chamado Redenção de Cã, acho muito importante vocês pesquisarem também. Então é esse contexto. E aí o que acontece, né? Que nesse momento também ocorre uma expressão muito famosa, que é o quê? Pela falta de saneamento básico que acontecia ali no Rio de Janeiro, a população desses cortiços, eles não tinham onde fazer suas necessidades, né? Imaginam aí necessidades. E aí que eles faziam suas necessidades dentro de um balde ou dentro de um recipiente. E aí quando as pessoas passavam e eles não queriam jogar na latrina pública, né, onde é que tinham lugares, eles pegavam um balde e jogavam. E aí que queria essa expressão vá a merda. Então vai a merda, quando eles gritavam vai a merda, e aí jogavam, dentro desse contexto. Nós tínhamos também os famosos escravos de tigres. O que eram os escravos de tigres? Pensando ali no século XIX, no período ainda da escravidão, eram pessoas que carregavam um balde na cabeça, cheio de necessidades de outras pessoas, e levavam até essas latrinas públicas para jogarem fora, né? Só que ao longo desse processo iam derramando, o que eu não posso falar aqui, né, porque é muito nojento, e eles eram chamados de escravos de tigres. Mas deu para entender o que foi esse contexto, eu quis dizer desta forma. E aí, pensando nisso, né, já que quando a gente entra agora na república, essa república moderna, nessa república que quer resolver os problemas que o Império não pôde sancionar, nós temos a partir de 1902 a 1903 esse processo de embelezamento e de modernização do Rio de Janeiro. E é aí que temos que trabalhar 3 pontos, que é o quê, né? Que o Pereira Passos vai pensar, né? Que é o quê? Que é o embelezamento, a higienização e também a modernização. Dentro desse tripé, nós temos a reforma de Pereira Passos. Dentro do embelezamento, né, pensando em transformar o Rio de Janeiro em Paris dos trópicos, e pensar nesse modelo europeu e importar para cá, para o Rio de Janeiro, né, portanto aqui diversos pontos ali no Rio de Janeiro, diversos prédios públicos no Rio de Janeiro, tem os modelos europeus, pensando nesse embelezamento dessa capital europeia, né, por assim por dizer, e aí que nós temos esse processo de embelezamento.
Nós temos abertura, né, de avenidas bulevares, né, e aí nós temos diversas ruas que eram pequenas se alargando para dar entrada de mais carro, lembrando que era um processo ali também da indústria automobilística. É o momento onde é que a gente pensa em embelezar o Rio de Janeiro. E aquela população que viviam ali mais próxima do centro, elas vão ser chotadas e jogadas para as periferias que não se comportam ali dentro dos centros urbanos. E a gente tem um processo de favelização. E o que vem esse processo de favelização? Lembrando que a etimologia da palavra favela, ela significa o quê? Que ela é uma planta que as pessoas lá da Guerra de Canudos, elas vão adentrar e subir, adentrar esses morros. E é aí que o contexto do Morro da Providência, que já existia já, desde a Guerra do Paraguai, mas ele vai ter cada vez mais esse inchaço urbano através desse momento, né? Desse processo, onde as pessoas elas vão ser afastadas para os subúrbios, vão ser afastadas para as periferias e vão ter esse processo de favelização, já que o Estado está retirando aquelas pessoas daquele local. E aí nós temos também, né, não só ruas, também temos como vistas sendo criadas, como a vista chinesa lá no alto da Boa Vista. É o momento onde é que nós temos a rua 13 de março, lembrando que é toda essa exclusão da população, excluindo a população daquele lugar. E aí, pensando agora a ideia da higienização, o segundo tripé desse processo da reforma de Pereira Passos, nós temos o então ficou conhecido como bota baixo. E o que bota baixo, né? O bota baixo era uma expressão que dava o quê, né? Que era uma ideia, né, de que agora a gente precisa higienizar essas pessoas, essa população que estavam doente, né? Claro, de forma autoritária. Ainda pensando nesse processo, né, do embelezamento, é nesse momento que nós temos a construção, né, de rodovias e de linhas de trem. A linha de trem Deodoro, né, da linha que vai cruzar da Central até Deodoro, eu acho também que é importante destacar isso, né? E tem outros processos, né? E aí, o que acontece, né? Esse processo que nós temos de higienização, como eu bem disse, é um contexto que vem lá da Europa, entendendo que não pode ter uma mistura entre as raças, do embranquecimento, do eugenismo, e que a população negra, ela não é propícia a isso. Isso aí vai gerar também o que nós combinamos como revolta da vacina, que eu irei trabalhar em outro vídeo com outro tema bem específico, falando só sobre o que foi a revolta da vacina. E aí, nós temos também, né, o Porto do Rio de Janeiro sendo tirado lá da Praça 15 e sendo colocado em outro local. Por quê? Porque ele quer se embelezar. Se quer trazer um embelezamento, uma estética melhor, você começa a modificar tudo. Obviamente, lembrando que está sempre excluído, né? E aí, né, é óbvio que um dos autores que trabalhavam essa ideia da higienização era então o médico Miguel Couto, que pensando nesse processo, né, do eugenismo, claro, vai dizer que os maiores problemas sociais estão na mulher negra, que a mulher negra ela era uma dessas pessoas que traziam esses problemas, que traziam essas questões do empobrecimento e da higienização da população negra. E aí, né, é esse contexto, pensando nos dois, nesse tripé. E na modernização, claro, né, trazendo essa ideia da Europa para cá, de transformar esse Rio de Janeiro, né, em uma cidade moderna. E aí, vale destacar que o quê, né, que quando a gente pensa nesse processo de modernização, nesse processo dessa estrutura moderna sendo aplicada, sendo construída, tem que entender que o quê, né? Que ela foi construída para excluir a história do Rio de Janeiro, para tentar entender o quê, né? Olha como é que esse Rio de Janeiro é moderno. Se a gente vê algo moderno, a gente não consegue observar as contradições sociais. E que contradições sociais são essas? É a nossa história escravocrata, é a nossa falta de inserção do negro na sociedade brasileira, porque nós temos o processo de abolição da escravidão em 13 de maio de 1978, mas após isso, nós não temos a inserção do negro na sociedade brasileira. Nós não temos um processo onde é que vai reinserir o negro na sociedade brasileira, que compõe a maior parte daquela população. E aí, quando você traz essa modernização, quando você traz essas questões, você esconde todo esse processo que ocorreu. É um modelo moderno para você excluir a memória social daquele local. E aí, né, lembrando, né, que era uma busca para essa modernização, é para buscar, né, esse Brasil embranquecido, esse Brasil europeu. Queria se transformar o Rio de Janeiro
num país dos trópicos, num país que vai entender que ele é cada vez mais parecido à Europa, porque a Europa representa, né, nessa visão eugenista, nessa visão racista, que a Europa ela é o processo, ela é a etapa final do que nós entendemos como evolução. Então, se o Brasil ele ainda tem esses problemas, se ainda tem muito negro, ela não é evoluída, então precisa cada vez mais evoluir. E aí é isso, né? É claro que como consequências dessa reforma urbana, nós temos a revolta da vacina, que não vai aceitar esse processo de higienização, que eu irei trabalhar num vídeo mais sozinho. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o que nós conhecemos como a reforma de Pereira Passo. Desde já agradeço e é isso.